A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, Mark Manson, capítulo 5, segunda parte. Reagindo à tragédia. Em 2008, o Talibã assumiu o controle do Vale do Swat, uma parte remota do nordeste do Paquistão, onde logo implementaram seu extremismo muçulmano. Chega de televisão, chega de filmes, chega de mulheres saindo de casa sem acompanhante, chega de meninas na escola. Em 2009, uma paquistanesa de 11 anos, chamada Malala Yousafzai, começou a se manifestar contra a proibição de estudar. Ela continuou a frequentar a escola local, arriscando tanto a própria vida quanto a do pai, além de participar de conferências em cidades próximas. Como o Talibã se atreve a tirar meu direito à educação, escreveu ela em uma publicação online. Em 2012, aos 14 anos, Malala levou um tiro no rosto quando voltava da escola. Um soldado talibã mascarado entrou no ônibus armado com um rifle e perguntou: "Quem é Malala?" "Digam ou eu atiro em todo mundo." Malala se identificou, uma escolha incrível por si só, e o homem atirou na cabeça dela, na frente de todos os passageiros. Malala entrou em coma e quase morreu. O Talibã afirmou publicamente que, se sobrevivesse, seria morta junto com o pai. A menina sobreviveu. Hoje há violência e opressão contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Parece que o tiro no rosto só lhe deu uma audiência maior e mais coragem que antes. Teria sido fácil para Malala se acomodar e dizer: "Não posso fazer nada" ou "não tenho escolha". Isso, ironicamente também, teria sido uma escolha, mas ela optou pelo oposto. E apesar de tudo, ele era, sim, responsável pelas próprias emoções, crenças e ações. Ele conta que ele escreveu em um blog sobre isso, sobre a responsabilidade por suas ações, e alguém que estava lendo falou que ele era superficial e que ele não sabia que era uma dor verdadeira, porque ele acabava de perder um filho e ele era um idiota, basicamente, né? Ou a pessoa estava com tanta dor que falou isso. E aí ele, por um momento, ele ficou realmente se achando um embuste. E depois, no final de tudo, que ele percebeu que a pessoa, sim, ela não era responsável pela morte do filho, mas era responsável pela maneira como ia lidar com a morte do filho. E essa decisão cabe a cada um. A genética aleatória. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. E aí eles pegaram várias pessoas e foram fazendo o primeiro trabalho de sensibilização e depois, foram conduzindo. Esse trabalho de sensibilização, ele começa, primeiro de tudo, quebrando algumas crenças da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem reação exagerada a germes, mostrar que por mais que a pessoa faça, os germes estão em todo lugar, né? Tinha uma das pessoas, ele tinha que igualar os dois movimentos, né? Então ele tinha que passar por uma porta com direita e esquerda ao mesmo tempo. E aí primeiro foi dito a ele que talvez seria mais difícil para ele agir assim do que lidar com os sintomas se ele não igualasse os dois movimentos. A outra menina acreditava que se ela não tocasse todas as superfícies, a família inteira ia morrer. E aí foi dito a ela: de qualquer forma as pessoas vão morrer, né? E você não tem controle sobre isso. Então a primeira coisa é quebrar a crença. No final, as pessoas, o que eles entenderam é que eles podiam lidar com aquilo de uma maneira diferente, né? Então, uma das pessoas fala assim: eu não posso, eu não escolhi nascer com essa doença. É uma doença horrível, mas eu posso escolher como lidar com ela todos os dias. Né? Então, assim, a culpa não mas a responsabilidade pela maneira como vai viver compete a cada um. Ele conta também que teve uma época que ele estava na faculdade e que ele decidiu que ele ia virar um jogador de pôquer profissional. E ele ficou um ano nessa, entendeu que aquilo não era muito saudável. Mas uma coisa ele aprendeu, que as pessoas dentro do jogo do pôquer, eles podem ganhar uma mão ruim, péssimas cartas, e ainda assim ganhar o jogo, dependendo de como vai
utilizar aquelas cartas. Injustiça chique. A falácia da responsabilidade e culpa permite que as pessoas transfiram a terceiros a responsabilidade pelos próprios problemas. Essa capacidade de aliviar a responsabilidade através da culpa confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral. É cheio, né? Você abre Facebook, enfim, né? Aparece um monte de mimimi. Aparece um monte de postagem, né? As pessoas lavando roupa suja mesmo, questões familiares ou questões de governo, questões, todo mundo se achando injustiçado. O atual ambiente da mídia tanto encoraja quanto perpetua essas reações, porque no final das contas dá lucro, né? Aquela coisa, né? A pessoa ela tá desempregada há um tempão e aí culpa, né? Governo, sociedade e tudo mais pelo seu próprio desemprego. Mas talvez seria mais produtivo e mais útil se se preocupasse mais com o seu currículo e pela forma como descreve a sua situação. O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. É como uma overdose de alarmismo. Quanto mais gente se autoproclama vítima das pequenas infrações, mais difícil enxergar quem realmente sofre. As pessoas se viciam em se sentir constantemente ofendidas, porque isso lhes traz euforia, ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar. Como disse o cartunista político Tim Kreider em um editorial do New York Times, o ultraje é como várias outras coisas agradáveis que com o tempo nos devoram de dentro para fora. E é ainda mais incendioso que a maioria dos vícios, porque sequer o reconhecemos conscientemente como um prazer. Teve um filme que eu vi uma vez que falava sobre estratégia política. Eu não lembro qual é o nome do filme, mas teve algumas cenas que ficaram marcadas na minha mente e em uma delas eles estão conversando porque as pessoas que fazem o marketing daquele político precisam tapar um escândalo que uma merda que o cara fez e o trabalho deles é desviar a atenção. E aí o que eles fazem? Eles provocam um escândalo maior. Devemos escolher nossas batalhas com cuidado, ao mesmo tempo que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar as notícias e a mídia com uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias pré-concebidas sobre o que não concordam conosco. Eu tenho um irmão que eu amo muito, 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 muito mesmo. Não concordo com praticamente nada que ele fala. Ele tem uma visão política que, para mim, é totalmente reprovável. Ele tem uma visão de sociedade que é bem questionável. Ele tem um padrão de visão que não compactua com o que eu penso e acredito. E eu amo ele de qualquer maneira. E ele é uma ótima pessoa, faz coisas maravilhosas, é incrível em muito do que ele faz. E é bom a gente pensar nisso, né? As pessoas, elas são ótimas, cada uma à sua maneira. E não precisam concordar com tudo que a gente fala e pensa. Não existe caminho. E como resposta eu digo, fazendo minha melhor imitação de Yoda: mude ou não muda, não existe caminho. Mude ou não mude, não existe caminho. Nós já escolhemos a cada momento de cada dia as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com... Nossa, gaguejei agora, hein? Nos importarmos com outras coisas. É simples assim, só que não é fácil. Se você escolhe não tomar uma decisão, você já tomou uma decisão. Então, é aquela velha história, né? Quando vai ter eleição, sempre tem aquele babaca que fala assim: não voto em ninguém, meu voto é nulo, porque nenhum político presta. É babaca? É babaca. Por quê? Porque quando você decide não votar, você já está tomando uma decisão. E é uma decisão hipócrita, sim. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, então eu voto em branco. Isso é babaquice. De qualquer maneira, você já escolheu. Você escolheu lavar as suas mãos. E a gente lembra quem fez isso, de lavar as mãos. E a gente lembra quem é que sofreu com essa omissão, né? Se você não lembra, vai lá na Bíblia, né? Mas vamos lá.
Quando você decide parar de ser babaca e começa a assumir a responsabilidade pelas suas decisões, entendendo e compreendendo que não tomar uma decisão é sim uma decisão, você vai começar a perceber o quanto você muitas vezes tomou, escolhas erradas e que, independente da vida que você tenha, a responsabilidade é sua. E a primeira coisa que acontece quando você assume essa responsabilidade é o seu corpo gritar, Primeiro você sair da posição de vítima. Muitas coisas acontecem, você passa muitas vezes a se sentir um bosta e tá tudo bem com isso. Isso é parte do processo. A outra coisa, só toma cuidado, isso é fala minha, não é fala do autor, quando você começa a assumir responsabilidade demais, é fácil você cair na responsabilidade e culpa. Nós temos, enquanto percepção, algumas coisas que são meio contraditórias. Você assumir uma culpa por relação a algumas coisas que aconteceram da sua vida, não quer dizer, isso é minha responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade e assumo como vou lidar com isso. Isso é bacana. Só toma cuidado que é fácil você confundir isso com culpa. Isso é minha culpa, sou responsável, levo adiante e sofrer com isso mais do que talvez deveria, principalmente quando isso não te cabe, ok? Falo mais sobre isso posteriormente. Beijo.